Dando continuidade à nossa aula sobre emulsões, nós vamos falar a respeito dos agentes emulsificantes, emulsivos ou emulgentes, que são os responsáveis por manter a dispersão da fase aquosa na fase oleosa ou vice-versa, nessa interface óleo-água, dando esse aspecto até de certa forma homogêneo e leitoso e cremoso das emulsões. Os agentes emulsificantes, emulsivos ou emulgentes são os principais responsáveis para evitar que a emulsão sofra quebra, ruptura ou separação de fases antes que ocorra a expiração do seu prazo de validade. O tipo de emulsão é determinado pela solubilidade do agente emulsificante, por isso que a escolha de um agente emulsificante adequado é essencial para que se mantenha uma boa estabilidade da emulsão. Os agentes emulsificantes, emulsivos ou emulgentes se classificam em três grandes grupos: os colóides hidrofílicos, os tensoativos ou surfactantes e temos ainda os sólidos finamente divididos. Os colóides hidrofílicos são derivados principalmente de polissacarídeos naturais. Nós podemos citar como exemplo as gomas, como goma acácia, que é sinônimo da goma arábica, goma draganta ou goma dragante e a goma caraia. Todas elas têm essa função de estabilizar e emulsionar formulações cosméticas, farmacêuticas e inclusive alimentícias, porque estão presentes também em sopas, geleias, pudins, e elas são produtos de injúrias sofridas pelo vegetal e incisões feitas nos caules das espécies fornecedoras dessas gomas propiciam a obtenção de cada uma delas. Os diferentes tipos de goma é porque cada uma delas são extraídas de espécies vegetais diferentes. Mas lembrando que goma acácia é exemplo de goma arábica. Essas gomas elas espessam e também são muito utilizadas com ação emulsificante. A única goma que não é extraída de vegetais é a goma xantana, que vem da bactéria Xanthomonas campestris, mas ela também desempenha a mesma funcionalidade. Outros exemplos de agentes emulsificantes do tipo colóides hidrofílicos são o amido e a pectina, também extraídos de vegetais. O amido é a principal reserva energética dos vegetais, a pectina está muito presente na lamela média de frutos cítricos. E como exemplo de agentes emulsificantes temos também os carrageenanos, extraídos a partir de algas vermelhas. Dentro dos grupos de colóides hidrofílicos, temos polissacarídeos semissintéticos, obtidos por semissíntese em laboratório a partir de polissacarídeos naturais, como é o caso dos derivados de celulose, como a carboximetilcelulose, a hidroxipropilmetilcelulose, todos eles, todas essas substâncias ou todos esses polissacarídeos com baixo grau de viscosidade, tendendo a formar emulsões do tipo óleo em água. E esses agentes emulsificantes eles também contribuem para espessar e para aumentar a viscosidade das emulsões. Entre os três grupos de agentes emulsificantes, os colóides hidrofílicos, os sólidos finamente divididos, os agentes surfactantes ou tensoativos são aqueles que possuem ou apresentam maior eficiência para manter a dispersão da fase aquosa na fase oleosa ou vice-versa em uma emulsão, uma vez que são moléculas anfipáticas de caráter duplo, que possuem uma cauda graxa com afinidade pelo óleo e uma cabeça polar com afinidade pela água, mantendo a dispersão na interface óleo-água. Os agentes surfactantes ou tensoativos mantêm essa dispersão na interface óleo-água a partir do coeficiente óleo-água por possuírem uma cauda graxa hidrofóbica, apolar, com afinidade pela gordura, com afinidade por lipídios, e uma parte polar dotada de carga elétrica com afinidade por água ou componentes hidrossolúveis. A extremidade apolar é hidrofóbica, a polar é hidrofílica, a extremidade hidrofóbica ou lipossolúvel tem afinidade por gordura, a hidrofílica ou hidrossolúvel é afinidade pela água.
Dentre os agentes surfactantes, destacam-se os aniônicos, em que a parte polar da molécula é dotada de carga negativa. Esses tensoativos são excelentes, emulsificantes, principalmente para emulsões do tipo óleo em água. Eles são incompatíveis com cátions, uma vez que possuem carga elétrica negativa na cabeça polar, e eles, justamente por serem de caráter alcalino, mantêm boa estabilidade em emulsões em pH básico. Exemplos desses tipos de agentes surfactantes, nós temos o estearato de sódio, em que nós temos a cauda graxa ali derivada do ácido esteárico com 18 carbonos, e a carbonila com a carga negativa, o que caracteriza esse agente tensoativo como aniônico, e o sódio apenas como neutralizante, mas na presença de água, a dissociação iônica, o sódio sai e a molécula então fica apenas com a parte negativa na cabeça polar. O oleato de cálcio, que tem uma cauda graxa bem extensa, por isso que ele estabiliza bem emulsões do tipo água em óleo, o que é menos comum entre os surfactantes aniônicos, que eles tendem a estabilizar melhor emulsões do tipo óleo em água. Nós temos ali também a carbonila negativa e o cálcio, um metal positivo, como neutralizante da molécula. Mas, novamente, na presença de água ocorre a dissociação iônica, o cálcio se desliga da molécula e a parte polar, então, fica carregada negativamente, o que caracteriza o oleato de cálcio como um surfactante aniônico. Trietanolamina é outro exemplo de agente surfactante aniônico. Temos o tão conhecido e utilizado lauril sulfato de sódio, ou também conhecido como dodecil sulfato de sódio, que tem uma cauda graxa de 12 carbonos derivada do ácido láurico, que passa por uma reação de sulfatação e é neutralizado com sódio, daí lauril sulfato de sódio. O sódio, novamente, lembrando, é apenas um neutralizante, na presença de água se dissocia, se desliga da molécula, ficando apenas a cauda graxa, que é a parte apolar do tensoativo, e a cabeça polar carregada negativamente, apresentada pelo grupamento sulfato, que caracteriza o surfactante como aniônico. Há um derivado ainda dessa molécula, que além da reação de sulfatação com ácido láurico, pode passar por uma etoxilação com óxido de etileno e você obter o lauril éter sulfato de sódio, que é um tensoativo menos detergente e menos irritante do que o lauril sulfato de sódio. Docusato sódico tem na sua molécula também uma cauda graxa considerável com função éster, o sulfato com uma cabeça polar carregada negativamente, caracterizando o tensoativo como aniônico, e o sódio como neutralizante. Além dos tensoativos aniônicos, nós temos como agentes emulsificantes os tensoativos catiônicos, que ao contrário dos aniônicos, a parte polar ou carregada eletricamente na molécula tem carga positiva. Geralmente são quaternários de amônio, que quando o átomo de nitrogênio está fazendo 4 ligações, ele se torna parcialmente positivo. São preparações, são moléculas que, por terem carga positiva no grupamento polar, vão manter melhor a estabilidade de emulsões em pH ácido, ao contrário dos surfactantes ou tensoativos aniônicos, que mantêm melhor estabilidade em pH alcalino ou básico. Esses agentes, juntamente com a sua capacidade de exercerem ação emulsificante, concomitantemente, apresentam também a ação antimicrobiana. Dentre os agentes surfactantes catiônicos, destacam-se como exemplos a cetrimida, o cloreto de cetil-trimetilamônio. O cloreto de cetil-trimetilamônio é muito utilizado como agente surfactante ou tensoativo catiônico, também conhecido como quaternário de amônio, em emulsões do tipo condicionadores capilares. Ali na molécula, no radical, nós teríamos uma cauda graxa com 16 carbonos, derivado do álcool cetílico, por isso que é chamado cloreto de cetil. O
O cloreto é o agente neutralizante negativo da carga positiva do quaternário de amônio. Então, nós temos o cloreto de cetil, trimetil, 3 grupamentos metil, amônio, porque nós temos ali o átomo de nitrogênio fazendo 4 ligações e adquirindo a carga parcialmente positiva. Aqui nós temos o contrário da situação dos tensoativos aniônicos, em que nos aniônicos o agente neutralizante apresenta carga positiva, é principalmente utilizado o sódio ou o cálcio, igual o lauril sulfato de sódio. E aqui, para o tensoativo ter carga positiva, o neutralizante tem que ter uma carga negativa, que é aqui representada no caso do cloreto de cetil trimetilamônio pelo íon cloreto. Só que em presença de água, o neutralizante sai, aqui no caso com carga negativa, fica a carga positiva na molécula, por isso que o tensoativo ou surfactante é catiônico. Cloreto de benzalcônio, que apresenta também um átomo de nitrogênio com 4 ligações e com essa carga parcialmente positiva, que caracteriza o tensoativo como catiônico, e o cloreto, mais uma vez, como neutralizante. Sólidos finamente divididos, eles exercem o seu efeito ou ação emulsificante por serem capazes de absorver na interface óleo-água os glóbulos da fase interna, mantendo a dispersão da emulsão. Essa adsorção significa, então, que essas moléculas elas aderem à sua superfície e não na parte interior da molécula, os glóbulos da fase interna para manter a dispersão da emulsão. Se as partículas são preferencialmente molhadas por um sólido finamente dividido por óleo, a emulsão água em óleo é formada. E se as partículas dos sólidos finamente dissolvidos absorverem preferencialmente moléculas de água ou partículas hidrossolúveis, uma emulsão óleo em água é formada. Esses agentes emulsificantes do tipo sólidos finamente divididos propiciam a formação de emulsões com boa estabilidade e menos suscetíveis à contaminação microbiana. A gente destaca como exemplo o silicato de magnésio nesse grupo de pós finamente divididos como emulsificantes e cuja molécula está representada no slide. A escolha do agente emulsificante é crucial para que se obtenha uma emulsão com boa estabilidade e que mantenha a dispersão por um prazo de validade. Para emulsões de uso oral ou uso interno, não se devem ser utilizados agentes emulsificantes tóxicos ou irritantes, como é o caso dos surfactantes aniônicos e catiônicos. No caso das emulsões de uso oral, deve-se dar preferência para os colóides hidrofílicos do tipo polissacarídeos naturais, como os diferentes tipos de goma, como a caça, o arábica, a dragante, caraia, a goma xantana, os derivados de algas, como os carragenanos, e ainda a gelatina, a lecitina, que é derivada da gema do ovo, que faz com que a maionese, por exemplo, seja um tipo de emulsão. Já os tensoativos aniônicos ou surfactantes do tipo lauril sulfato de sódio, ou então catiônicos como cloreto de cetil trimetilamônio, por serem potencialmente irritantes, só devem ser utilizados para o preparo de emulsões de uso externo, como é o caso de condicionadores, capilares ou então de cremes e loções de uso tópico. Existe um sistema conhecido como EHL, ou equilíbrio hidrófilo-lipófilo, que dentro de uma escala matemática atribui um valor numérico à molécula do tensoativo, propiciando que esse valor seja utilizado como referência para que aquele tensoativo mantenha ou proporcione uma melhor estabilidade de emulsões do tipo água em óleo ou óleo em água. Essa escala de um valor numérico atribuído ao agente tensoativo referente ao sistema EHL pode ir de 1 a 40, mas normalmente esse valor está no intervalo entre 1 e 20.
O equilíbrio hidrófilo-lipófilo é um valor que está diretamente proporcional à hidrofilicidade ou à predominância na molécula da parte polar ou com afinidade pela água do agente tensoativo. Então, quanto maior o valor de HL, maior é a hidrofilicidade, a afinidade daquele tensoativo ou agente emulsificante pela água. E quanto maior o valor de HL, ele é inversamente proporcional à lipofilicidade. Ou seja, se o valor de HL é alto, não há predominância na molécula da parte apolar ou graxa. Ela vai ter pouca afinidade pela parte hidrofóbica ou pela fase oleosa da emulsão. E o contrário também é verdadeiro. Quando o valor de EHL é baixo, não há predominância na molécula da parte polar, então o tensoativo tem uma baixa afinidade pela água, tem uma baixa hidrofilicidade, e como o valor de HL é inversamente proporcional à lipofilicidade da molécula do tensoativo, se esse valor de HL for baixo, eu aumento a lipofilicidade da molécula do tensoativo, e significa então que ele vai ter alta afinidade pela parte apolar ou pela fase oleosa da emulsão. Então, quando há predominância do grupo hidrofílico na molécula do tensoativo, o valor de HL tende a ser mais alto. E como essa escala está entre 1 e 20, esse valor de HL alto é considerado entre 8 e 18. Com forte orientação hidrofílica, com predominância na molécula da parte polar, esse tensoativo então é melhor indicado para estabilizar emulsões do tipo óleo em água. Quando há predominância do grupo lipofílico na molécula, o valor de HL é baixo. Esse valor de HL baixo, geralmente ele está compreendido entre 3 e 6. A predominância na molécula da parte apolar, a forte orientação lipofílica, e esse tipo de agente emulsificante estabiliza melhor emulsões do tipo água em óleo. Emulsões, então, do tipo água em óleo requerem emulsificantes com valor de HL baixo, o que significa que vai haver predominância na molécula da parte polar. Essa parte polar, de acordo com a figura, vocês percebem que ela fica voltada para a fase externa, que é a fase oleosa e presente em maior concentração em emulsões do tipo água em óleo. Ao contrário, emulsões do tipo óleo em água, eu devo dar preferência para o uso de emulsificantes que tenham valor de HL elevado, porque nesse tipo de molécula haverá predominância do grupamento polar ou carregado eletricamente com afinidade pela água, e nesse tipo de emulsão óleo em água, a fase externa, que está em maior concentração, é a fase aquosa, de modo que a cabeça polar do tensoativo tem que ficar voltado para essa fase e assim manter de forma eficiente a dispersão nesse tipo de emulsão. Novamente, para se manter essa dispersão na interface óleo em água, numa emulsão água em óleo, eu terei que ter predominância na molécula da parte apolar, que ficará voltada para a fase externa, com baixo valor de HL. Numa emulsão do tipo água em óleo, eu terei que utilizar emulsificantes com predominância da parte polar, que ficará voltada para a fase externa desse tipo de emulsão e que é refletido com moléculas que tenham valor de HL alto. Nas emulsões do tipo óleo em água, eu terei gotículas de óleo dispersas em água. A parte apolar da molécula do emulsificante tem que ficar voltada para as gotículas do óleo e não haverá predominância da parte apolar na molécula do tensoativo, uma vez que emulsões do tipo óleo em água requerem emulsificantes que tenham predominância da parte polar, que deve ficar voltada para a fase externa de acordo com a figura 2 aí do slide. Emulsões do tipo água em óleo, eu vou ter partículas de água, cujas cabeças polares dos emulsificantes tenderão a ficar
em interação com essas gotículas de água, mas nesse tipo de emulsão, água em óleo, por eu ter uma maior quantidade de fase oleosa, eu vou ter que utilizar emulsificantes com valor de EHL mais baixo, que significa que há predominância na molécula da parte apolar, que fica orientada para a fase externa desse tipo de emulsão, mantendo eficientemente a sua estabilidade. Valores de EHL compreendido entre 3 e 6 são considerados valores de EHL baixo, o que dão ou proporcionam característica à molécula de ter maior afinidade pela parte apolar ou lipofílica da emulsão. Esse tipo de tensoativo emulsiona melhor emulsões do tipo água em óleo, e nós temos como exemplo os monoestearato de glicerila, monoestearato de propileno glicol, diestearato de etileno glicol e triestearato de sorbitano. Tensoativos com valor de HL mais elevado e compreendidos entre 8 e 18 consideram-se que tenham predominância da parte polar da molécula, com alta afinidade pela água. Então, esse tipo de tensoativo estabiliza melhor emulsões do tipo óleo em água. Exemplo desses tipos de emulsificantes são o oleato de sódio, a goma araca ou goma cássia, goma dragante, Twin 80, que é o nome comercial da matéria-prima, que é o polissorbato, e lauril éter de polioxietileno.